desculpa aí o pequeno atraso, a gente está fazendo ainda uns ajustes técnicos, mas é um prazer poder estar aqui na primeira live pela página do Mandato para falarmos de um tema tão importante que é o equilíbrio emocional. A Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio tem trabalhado muito a valorização da vida. E eu quero te convidar então a compartilhar essa live, chamar os seus amigos, porque nós vamos ter convidadas especiais aqui hoje para falar desse tema tão importante, que é no momento de pandemia, onde nós estamos, nos reinventando, passando aí pela quarentena, pelo isolamento social, mas passando por tudo isso com esse equilíbrio emocional. E hoje, então, eu vou ter aqui comigo a deputada federal Lisiane Bayer, vocês conhecem, né? E eu vou falar um pouquinho de cada uma agora. Lisiane Bayer, então, em 2015, foi eleita deputada estadual com 29.121 votos. Hoje, é deputada federal, eleita em 2018, foi eleita com 52.977 votos em 412 municípios aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Ela é secretária-geral da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação na Câmara Federal e foi relatora setorial da Subcomissão Especial de Adoção, Pedofilia e Família, vinculada também à Comissão de Seguridade Social e Família, a qual ela é membro titular. O seu mandato é pautado na representação da defesa da luta pela fé, pela família e pela vida. Essa é a deputada Lisiane Bayer, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Também hoje, porque eu estou cheia de convidadas megas especiais, todas mulheres empoderadas, vamos dizer assim. Nós temos também a Melissa Couto, que é a fundadora do RAP, a Rede de Apoio Psicossocial. Ela é formada em psicologia, especialista em psicoterapia analítica, especialista em psicologia das emergências e desastres e apoio psicossocial, psicóloga socorrista pela Cruz Vermelha, pós-graduanda na área de psicologia em emergências e desastres, é professora convidada na Faculdade Integrada de Santa Maria e na UBRA de Santa Maria. Atua em situações de emergências e desastres desde 2004. Coordenou a missão de apoio da Boate Kiss, aqui no Rio Grande do Sul, compôs o grupo gestor da Chapecoense, também trabalhou na gestão de pós-impacto dos tornados gêmeos em Maratá e atuou também em Brumadinho. Essa, então, é a Melissa Couto, que já está aqui com a gente e daqui a pouco mais nós vamos entrar numa conversa. Também vamos ter aqui, que já está aqui chegando com a gente, a Ione Camelo. A Ione Camelo é palestrante motivacional e coaching de carreira, perito em autoimagem, especialista em comércio exterior e negócios internacionais. É formada em coach profissional pela IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, com algumas certificações internacionais. Facilitadora em treinamento e desenvolvimento humano, atua como palestrante motivacional e coaching de carreira individual e grupos. Ione é uma pessoa que também sempre que pode estar ali dando aquele apoio para nós, para a minha equipe, sempre que a gente pode estar chamando ela. Já participamos de vários eventos juntos. Então, vai ser uma tarde, uma live bem interessante, bem legal. Vocês vão compartilhando, vão chamando os amigos, porque nós vamos falar então de equilíbrio emocional na pandemia. Gurias, vocês estão me ouvindo? Sim, eu te ouço. Sim. Então, todas me ouvindo, muito obrigado por estarem aqui, por terem atendido ao convite, num sábado à tarde, para podermos conversar sobre, então, o equilíbrio emocional em tempo de pandemia. A gente está fazendo alguns ajustes ainda, porque não estamos conseguindo colocar a imagem da deputada Lisiane na tela, mas a gente botou uma foto bem linda e o teu áudio está sendo... O áudio está chegando perfeitamente. Vou tentar, que engraçado. Então, para nós começarmos... Para nós começarmos a nossa tarde, a nossa conversa, acho que vou dar 2 minutinhos para cada uma falar um pouquinho. Eu falei de vocês, mas para vocês também falarem um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia. Vamos começar então com a Melissa? Boa tarde. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Lise. Com muito prazer que eu estou hoje aqui nessa conversa com vocês, em tempos tão difíceis e que a gente tem achado essa forma de poder conversar, interagir. Então, acho que é muito importante essa conversa que a gente vai ter hoje, Somos todas mulheres que, de alguma forma, estamos cuidando, dos outros,
Então, o nosso trabalho é todo relacionado a essa questão do cuidado das pessoas e das relações. Então, o quão é importante nesse momento em que a gente está vivendo em isolamento, podermos estar falando de relações e falando de questões emocionais, sobre como está sendo esse novo formato de se relacionar, esse novo formato de conversar e de conviver. Então, acho que vai ser uma conversa muito bacana. Dou boa tarde a todos que estão nos vendo e passo a palavra para a Ione. Ione, é contigo agora. 2 minutinhos aí para dar uma fala inicial antes de nós entrarmos nas nossas perguntas. Vocês não estavam me ouvindo, agora sim. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar com vocês desse momento tão importante. Muita gente pedindo ajuda, precisando de ajuda. E a Fran perguntou aí qual é o trabalho que a gente tem desenvolvido no dia a dia, nesse tempo de quarentena, de isolamento social. Creio que a parte mais importante do nosso trabalho é assistir, apoiar, ajudar as pessoas a aceitar o momento que estão vivendo e a resgatar esse equilíbrio, ou a construir esse equilíbrio que nós vamos falar hoje. Eu estou muito feliz da gente poder trocar, compartilhar conhecimentos e dar o nosso melhor nesse tempo que a gente tem aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Ótimo, deputada Lisiane. Que bom de Vocês conseguem me ver? Não, nós estamos te ouvindo. Tá, eu acho que eu vou tentar sair da chamada e retornar, então, se ficar melhor. Porque na primeira parte a gente estava... Eu não sei se posso fazer isso, tentar sair e voltar. Deixa eu ver como é os técnicos aqui. Dá para ela tentar sair e voltar. Dá para tentar sair e voltar. Tá bom, vou tentar sair e voltar enquanto vocês vão falando. Senão qualquer coisa a gente fica com a foto ali, ouvindo, que ouvindo a gente estava ouvindo bem. Mas bom, gurias, vamos conversando aqui enquanto a Lizzy tenta aparecer a sua imagem belíssima de quarentena, que eu tenho brincado isso com as mulheres, né? Tem mulheres que estão com dificuldade de aparecer assim, por causa da raiz, por causa da sobrancelha, porque não tem, né? Qual é o profissional que tu tem sentindo mais saudade? A Lizzy fez uma live e perguntou isso e o pessoal começou a falar que era dos profissionais da beleza, do salão de beleza, né? Mas... eu mais uma vez agradeço vocês de estarem aqui conversando com a gente e nós notamos que nesse tempo de pandemia a gente precisava reforçar o nosso trabalho falando então da valorização da vida e de como passar por esse momento tendo um equilíbrio, né, emocional e da saúde mental. Por quê? Nós temos as pessoas, além do isolamento, de ficar sozinhas às vezes em casa, não ter aquele contato físico, né? Não ter o contato social, também estão enfrentando diversas dificuldades. Nós temos relatos de pessoas que são empreendedoras, empresários que estão com seus comércios fechados, que estão inventando também dificuldade na sua vida financeira, o que traz às vezes mais angústias para as pessoas. Então, nós, como mandato que busca muita valorização da vida, pensou no que nós poderíamos fazer para levar essa mensagem e ajudar as pessoas na valorização da vida, passar por esse período sempre lembrando o quanto é importante e quanto a vida dela tem valor. Então, a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio lançou uma campanha e toda sexta-feira a gente lança na minha página um card ou algum vídeo com uma mensagem de motivação para as pessoas e tivemos a ideia dessa live convidando vocês para falar então de equilíbrio emocional. E aí a primeira pergunta que eu tenho, eu vou fazer a pergunta e vou passando para cada uma falar um pouquinho. Diga para quem está nos assistindo o que é saúde emocional. Melissa, o que é saúde emocional? Então, saúde emocional é algo relacionado à nossa saúde mental e à nossa saúde emocional mesmo, né? É a correlação de como a gente trabalha questões internas e como a gente relaciona elas com as externas. Quando há uma homeostase, um equilíbrio dessas relações e dessas trocas, a gente consegue interagir do mundo interno com o mundo externo e fazer disso, então, algo que nos beneficie enquanto sujeitos. Quando a gente busca equilíbrio na nossa vida, a gente sempre fala de uma pirâmide, né?
e de uma conduta de troca. Então, assim, lembra aquele ditado que todo mundo fala de mente sã, corpo são? Quer dizer, nós somos integralidade. Antigamente nós falávamos de seres biopsicossociais, agora a gente já fala de seres biopsicossociais, espirituais e emocionais, né? Por quê? Porque a gente fala de uma rede como um todo. Qual é a integralidade do teu equilíbrio? É de onde tu responde. Então, a gente responde de todos esses lugares. Como a gente pensa no equilíbrio emocional em tempos de pandemia, né? A gente precisa achar um ajuste disso. Então, equilíbrio emocional é a gente estar em homeostase com todas as nossas relações internas e externas. Certo. E Ione, fala um pouquinho então o que é saúde emocional. Eu gosto muito de olhar para a saúde emocional, como trouxe a Melissa, numa composição de todas as áreas da nossa vida. Sempre que a gente ajuda as pessoas a caminhar ou construir uma condição de equilíbrio na vida, passa pelo corpo, pela mente, pelo espírito, passa pelos hábitos. E eu quero, em questão de hábitos aqui, colocar que a gente tem remédios naturais simples que podem ajudar nesse processo de buscar esse equilíbrio, nesses dias difíceis. Dentro desses remédios naturais, por exemplo, tomar água, luz solar, coisas muito simples, gratuitas, que a gente pode introduzir para que esse equilíbrio emocional seja real, seja presente. E esse equilíbrio está muito ligado à nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções. Isso vai fazer com que a gente tenha um estado de bem-estar geral, né? Então, muito ligado tanto ao cuidado com todas as nossas questões físicas, mentais, emocionais, espirituais, e esse cuidado de gerenciar as próprias emoções. Eu creio que o nosso equilíbrio passa por esses pilares. Ótimo, deputada Lisiane, estamos com a sua imagem agora. Mais uma... né? A gente já recebeu o comentário que são todas... Agora minha saúde emocional ficou melhor. Todas mulheres que vencem, que lutam pela vida, exatamente é isso. Todas mulheres aqui hoje vitoriosas, que sempre lutam pela vida, nós 4 sempre nesse tema. E a gente tem pessoas participando da live aqui de todos os lugares, mas eu quero destacar aqui, nós estamos com a participação da vereadora Márcia, lá de Santana do Livramento, que também trabalha essa pauta de valorização da vida no seu mandato. A gente está também com a equipe toda do gabinete, né, do meu gabinete, do gabinete da deputada Lisiane, está todo mundo aqui participando. Nosso amigo Diego, de São Leopoldo, também está aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. E tem gente só, mulheres vitoriosas, poderosas. É ótimo esse tema, muito importante a gente falar sobre isso e muita gente chegando. E eu digo para vocês, continuem aí compartilhando, chamando o pessoal, porque a gente só está começando e a gente tem muito o que falar sobre a saúde emocional das pessoas, sobre esse equilíbrio nesse tempo de pandemia. Também está participando com a gente o André Gregório, a Cláudia Machado e todo o pessoal tá ligado aí. Tem o pessoal aqui da Juventude da Graça, né? Tem o pessoal... Deixa eu ver de onde mais. O Cleidson, lá de Camaquã, está aqui participando também com a gente. A Viviane, aqui de Canoas. O pessoal de todo o estado do Rio Grande do Sul se conectando. E, bom, e se quem não puder participar agora ao vivo, depois a live vai ficar disponível, eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Lise, nós estamos... A primeira pergunta, eu vou dar o tempinho para você responder, falar um pouquinho também, é o que é saúde emocional, né? A Melissa já trouxe o conceito de saúde emocional, a Ione agregou um pouco mais e agora eu sei que às vezes até eu e a Alice falava assim, né? A gente vai estar com a psicóloga, com a coach, palestrante, nós vamos falar o quê? Aliás, a gente não vem falar muito, a gente quer mais ouvir. Mas eu acho assim, Fran, a questão da saúde emocional, o que a gente entende como saúde emocional? Eu vejo assim, uma coisa importante de se conhecer é o conceito, né? O que é na técnica e na teoria a saúde emocional, que nós temos aí, graças a Deus, a companhia da Melissa e da Ione, que estudam essa área de comportamento.
Mas ao meu entender, como pessoa, como indivíduo, eu vejo que saúde emocional tem muito a ver com se conhecer, né? Eu acho que quando a gente se conhece e conhece as emoções, começa a perceber o dia que tu acorda irritada, o dia que tu acorda animada, o dia que tu acorda meio depressiva, meio triste. Isso, eu penso que isso é saúde emocional para mim, quando eu começo a me conhecer como indivíduo, como pessoa e a discernir as minhas emoções. Bom, se hoje eu estou me sentindo assim, por que eu estou me sentindo assim, né? E tentar buscar e se compreender e se entender para, no caso de necessidade de reverter um quadro de tristeza, de depressão, por exemplo, como se eu tenho uma boa saúde emocional, um bom conhecimento, eu consigo achar dentro de mim essa força para reverter um quadro negativo, por exemplo. Eu na minha compreensão, entendo que isso ou faz parte de saúde emocional. Ótimo. A segunda pergunta que a gente tem é o que fazer para garantir um equilíbrio emocional e quais as atitudes, as dicas que nós podemos adotar no dia a dia para tornar os nossos dias melhores neste tempo de pandemia. E aqui eu quero começar então contando um pouquinho para vocês e para quem está nos assistindo sobre o que eu adotei, né? Porque nós estamos com um mandato à distância, né? Nós estamos sem poder trabalhar como é de costume de um parlamentar, que é estar sempre em aglomerações de pessoas, em reuniões, em contato direto com as pessoas. Nós estamos agora somente no virtual. E eu buscando, o que nós poderíamos fazer para até fortalecer e nos ocupar, porque nós temos trabalhado muito, isso eu tenho dito, eu acho que eu estou trabalhando mais na quarentena, no home office, do que até quando era nas correrias do dia a dia, né? Mas daí... Todo mundo tá falando isso, né? Que trabalhar em casa, assim, é muito louco, né? E eu não sei, compartilhando a minha experiência aqui, mas eu tô cozinhando para mim, eu tô arrumando a casa, eu tô lavando roupa e eu ainda não deixo de ser deputada, né? Então eu tenho que estar nas sessões, nas reuniões de bancada, da bancada feminina, da bancada evangélica, da bancada do partido. Tá muito louco, assim, tá bastante estressante. Eu imagino para aquelas que têm filhos pequenos. E eu ainda tenho 2 filhos sou monitora das aulas online também, né? Então, e mais o cachorro. Então, assim, tem pessoas que acabam ocupando tanto o seu dia ali, que realmente, mesmo não estando em contato direto com as pessoas, os dias passam rápido. Só que quando chega sábado e domingo, você já ficou em isolamento a semana inteira, né? Você já ficou em casa. Aí chega sábado e domingo, às vezes não tem reunião de trabalho, não tem aquela função toda, bate aquela deprê, bate aquela vontade de sair, você quer ir no parque, você quer ir fazer alguma coisa, você quer ir no shopping e o shopping tá fechado. Então, assim, eu vejo que nós temos que sempre nos ocupar. E o que eu tenho buscado? Eu tenho tentado sábado não trabalhar, curtir um pouco mais a família. Hoje eu tô aqui com vocês falando, porque a gente até escolheu... Hoje a gente até escolheu o sábado para falar por isso mesmo, porque as pessoas às vezes no sábado ficam um pouco mais ociosas em casa e elas podem então acompanhar e falar sobre isso. Mas nós temos trabalhado a valorização da solidariedade. Porque assim, nós temos notado que a época de pandemia, esse tempo, tem despertado isso nas pessoas. Um coração um pouco mais grato, um olhar para o outro, que às vezes nós estávamos tanto na correria do dia a dia que a gente não parava para olhar o quanto o outro precisava ou até para nós mesmos o que é importante na nossa vida. Então a gente tem trabalhado muito essa questão da solidariedade e eu tenho colocado isso para as pessoas também. Inclusive ontem entrou um vídeo na página de se você quer passar por dias maus, né? Como passar por ele? Fazendo algo por alguém é sempre importante, você sempre se ocupa. E aí eu quero saber de vocês dicas para tornar o dia a dia melhor nessa época de pandemia. Lizzy, conta aí para nós umas dicas. Eu acho que para cozinhar, comer bastante. Não, comer não, isso aí já agora é um parênteses, né? Viu, pessoal? Vocês podem ir mandando perguntas nos comentários. Eu vi um negócio assim, eu tô precisando de uma máscara de ferro mesmo para parar de comer, para usar em casa e parar de comer, né? Mas vocês podem ir mandando perguntas nos comentários e a Liz dá umas dicas para nós de como passar pelo dia a dia aí da pandemia.
Gente, eu acho que é assim, né? Os primeiros dias, eu não sei vocês, mas a gente fazia tudo ao mesmo tempo e meio bagunçado, assim, porque é diferente quando a gente acorda pela manhã, faz a nossa higiene, toma o nosso café, se arruma para sair para o trabalho e lá no trabalho você trabalha, né? Aí tem lá a tua mesinha com o teu computador, enfim, com o teu trabalho, independente do que cada um faz. Agora, em casa, nas primeiras semanas, assim, eu fazia tudo meio aleatório, assim, eu tava tomando café com o computador aberto no meio de uma reunião, aí daqui a pouco eu lembrava, meu Deus, eu tenho que lavar aquela roupa. Então, assim, tá tudo misturado, uma bagunça total, e eu não tava, e eu vi que eu tava me cansando muito ao final dos dias. Lá pelas 11 da noite, meia-noite, quando acabava as sessões, eu estava esgotada, assim, já tirada no sofá, cansada demais. E eu ficava pensando, mas caramba, eu nem fiz tanta coisa assim para estar tão cansada, né? Lógico, quando eu tô fora, aqui no gabinete, no plenário, a gente anda muito mais, caminha muito mais e parece que eu tô mais cansada de estar dentro de casa. E aí eu percebi, na verdade, que eu estava me cansando por uma falta de organização do meu dia, né? Então eu comecei a estipular os meus horários mentalmente, assim, né? Digo, amanhã eu vou acordar de tal a tal hora, eu vou organizar isso, não vou mexer no WhatsApp, não vou olhar, porque no momento que tu abre o teu celular, é demanda uma atrás da outra, aí não tem mais volta, né? Aí, então, eu comecei a me organizar, de tal a tal hora eu vou organizar minhas coisas, vou abrir a casa, vou sentar um pouquinho no sol para tomar um sol, vou ler as notícias, né? Faço o meu café, enfim, tentando me organizar. E eu acho que isso me trouxe um pouquinho mais de bem-estar nesses últimos dias. Foi organizar a minha rotina em casa um pouco melhor. Lógico que nas primeiras semanas, e eu vivi uma coisa muito louca, né? Porque eu fui para uma viagem no Peru, numa conferência de parlamentares e pastores e professores, enfim, todo mundo que defende a pauta da vida e a família. E eu fui para essa conferência e eu voltei já naquele período em que tinha determinação de que quem fizesse viagem para o exterior tinha que fazer o isolamento. Então, eu comecei o isolamento antes de todo mundo estar isolado. Eu comecei 15 dias antes de ter decretado isolamento geral. E aí eu pensei, vou enlouquecer. Aí eu comecei a pensar, não, o que eu vou fazer para não enlouquecer, para não surtar? E ali, só que eu fui vivendo meio assim, aleatoriamente, como eu falei. Depois que eu organizei essa última semana, por exemplo, agora o meu trabalho rendeu muito, eu estou me sentindo muito mais descansada, não estou acabando o dia, sabe quando a mente não consegue nem dormir direito? Estou me sentindo bem melhor por esse simples fato de organizar um pouquinho melhor a minha rotina. Ótimo. Olha o comentário aqui da Elaine Martins botou, é bem difícil não poder sair nos finais de semana, mas temos que nos ocupar com alguma atividade que nos dá prazer em casa. Estou cozinhando muito. É uma das coisas que eu faço também no final de semana, é fazer um bolo, fazer uma coisa para a cozinha. Hoje... Eu tô fazendo coisas que eu nem lembrava que eu sabia fazer. O Diego lá de São Leopoldo botou, como psicanalista, apoia totalmente essa ação. Prevenção é sempre o melhor remédio. Parabéns, deputadas e demais convidados. Parabéns. Marcelo Perpétuo, parabéns, Franciane, pela iniciativa e pela temática. E vocês podem ir colocando lá comentários, podem botar perguntas também. A Kátia colocou linda e mega talentosas. O Michel sempre na missão com amor. É isso aí. Nós estamos aqui sempre cumprindo a nossa missão e o nosso chamado, que é mesmo resgatar nas pessoas essa valorização da vida, o quanto a nossa vida é importante. E, Ione, qual é a tua dica, então, para passar o dia a dia, assim, né? O nosso dia a dia que não está sendo normal, entre aspas, mas que a gente tem. Eu gostei muito da dica da Liz, é uma coisa que eu tenho procurado, é organizar o dia, senão quando vê a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo e vira mesmo uma confusão. Conta para nós, Ione, aí, quais são então as tuas dicas. Então, quando eu me dei conta que tinha que ficar em casa, assim, eu confesso que eu fui pega um pouco de surpresa, assim, porque eu me isolei muito da TV e das notícias. Eu via só um resumo de notícias, aqueles resumos diários, mas não estava ligada com essa história de corona nada em lugar nenhum. E eu fiquei muito... No primeiro momento, assim, fiquei um dia inteiro surtada fora. Eu falei, meu Deus, como ficar em casa o tempo todo?
assim como vocês, meu trabalho era completamente não, mas quase 100% presencial. Então tinha um calendário para o ano inteiro, né? Uma agenda para o ano todo e tudo cancelado, porque não era só adiar para tal mês, cancelar, a gente ainda não sabe o que vai acontecer até o final do ano, né? Então, e aí depois desse dia surtado, assim, eu fiz uma pergunta para Deus, tá? Deus, o que fazer em casa todo o tempo? E eu que sou ligada no 220, que sou multifacetada, que faço 1000 coisas ao mesmo tempo, o que fazer só em casa? E aí passou o dia, enfim, gastei as energias, fui desopilar a cabeça e veio uma pergunta. A resposta, na verdade, foi uma pergunta. O que é que as pessoas precisam quando elas estão em crise, quando elas estão apavoradas, quando elas estão com as liberdades limitadas? O que elas precisam? E aí eu saí colocando disponível nas redes uma ajuda, SOS Quarentena. Quem quisesse podia me ligar. Meio louca ainda, assim. Depois eu organizei esse fluxo de trabalho, disponibilizei tempo para ouvir as pessoas, para conversar, enfim, usar todo o ferramental, conhecimento, tudo que eu tivesse disponível. E aí, nesse processo, eu tive também que organizar a minha agenda, reorganizar a minha vida, minha agenda toda, assim. Mas no primeiro momento não foi difícil, porque eu gosto também de ficar em casa, assim como a Liz, eu gosto de cozinhar, gosto de ser dona de casa. Eu sou muito dona de casa, então isso não foi difícil para mim. Mas as dicas que eu dou para as pessoas aí, que eu considero incrível, eu falei um pouquinho há pouquinho, assim, primeiro você criar uma agenda, um cronograma de atividades, incluir nessa sua agenda, não importa se a sua agenda é do meio-dia à meia-noite, e eu estou falando isso porque é difícil mesmo ter uma disciplina de acordar, sei lá, vamos supor, tem lá o clube das 5 da manhã, gente, eu não posso fazer parte do clube das 5 da manhã, pelo menos até agora. Acho que esse é o meu clube. Nem me convida. Porque esse é o meu clube. Fran. Uau, eu super admiro, mas porque às vezes o meu turbo ligou às 9 da noite, então eu vou até a 1 da manhã, não vou acordar às 5. Então tem muito isso, né? Meu trabalho também passa muito por processo criativo, por ideias que precisam ser utilizadas, mas de forma didática, assim, dicas para vocês se organizarem aí na quarentena, dicas maravilhosas que eu tenho trabalhado com as pessoas. Agenda em primeiro lugar, de novo, adequa o seu horário, se você da noite, se você é morcegão, tudo bem, pode ser do meio-dia à meia-noite, ou vira à noite e dorme de dia, não importa, mas tem que fazer sentido para você. Incluir nessa agenda, então, minhas sugestões, incluir meditação, oração, quem reza, quem faz prece, quem ora, não importa aí o verbo, tudo é essa busca por Deus, pelo seu desenvolvimento espiritual, é o que eu coloco em primeiro lugar, e minha dica principal aí para vocês, porque o equilíbrio emocional não está separado da nossa vida espiritual. Se você deixa para cuidar do espiritual por último, o seu emocional com certeza está abalado. Fazer leituras de acordo com o seu gosto. Se você não está afim de estudar outras coisas mais técnicas, faça leituras que você gosta, porque isso também vai te ajudar a ampliar os seus horizontes, a desenvolver o seu intelecto, enfim, sua criatividade. Escolher pelo menos um hobby e desenvolver. Aí, gurias, assim, ó. Quando eu pergunto... vou mostrar pra vocês o meu depois. Quero saber. As pessoas assim... Não me diga que é fazer tricô. Quase! Crochê, então. Crochê. Então, escolha um hobby. Aí as pessoas falam, quando eu peço para as pessoas listarem os hobbies, elas colocam ver filme, assistir TV, assistir série. Aí eu falo, não, isso não é necessariamente um hobby. Por que não? O hobby é uma atividade que você explora a sua criatividade, que quando você está fazendo, você fica feliz em fazer, você perde a noção do tempo. E esse hobby normalmente aponta o caminho dos seus talentos, aí, dos seus dons. Então, presta atenção no que você faz e que é maravilhoso
e que você nem lembra que o tempo existe quando você está fazendo. Isso é um hobby e aponta aí um caminho de dons e talentos, que é o que eu sugiro que vocês aproveitem esse tempo para descobrir, né? E aí doar, se você não sabe o que fazer, doe os seus dons e talentos que você tem, que você acha que tem, enfim. Dentro da proposta da Fran, da gente pensar na solidariedade, a forma como você encontrar de doar e desenvolver esses dons e talentos, eu acho que é a dica maior para você exercitar a sua solidariedade nesse tempo. Então, e está sendo, assim, Gurias, está sendo uma experiência. Eu fiquei 45 dias disponível para atender gratuitamente 2 pessoas por dia, 1h30 de tempo. O tempo de uma sessão de coaching eu disponibilizei para atender com qualidade mesmo, enfim. E foi uma experiência extremamente engrandecedora para mim. O que eu aprendi com as pessoas, com o desespero delas, com as angústias, com as dúvidas, com as confusões, tem sido muito incrível, assim. Então, dicas práticas, e eu disponibilizei, Fran, Melissa e Lise, eu já mandei para a Michele um arquivo zipado lá, com os 8 remédios naturais que eu falei agora há pouco, de forma simples aí: água, alimentação, ar puro, confiança em Deus, descanso, exercício, luz solar e temperança. Temperança é a mesma coisa que equilíbrio, então é comer com equilíbrio, né, Lise? Comer com equilíbrio, dormir com equilíbrio, todos, né? Eu sei que o equilíbrio é o sonho de todo mundo e não é fácil, mas eu já disponibilizei lá, já mandei para a Michelle, depois a gente pode disponibilizar aberto aí. É um estudo sobre esses 8 remédios naturais que todos podemos praticar, todos os dias, e que com certeza vai fazer uma diferença muito grande aí. Eu tenho certeza, depois a gente vai estar disponibilizando aqui na página para o pessoal essas dicas. E o tema hoje é isso, equilíbrio. Às vezes as pessoas falam como é difícil encontrar equilíbrio nas coisas. Mas antes de eu passar a palavra para a Melissa falar umas dicas para o nosso dia a dia, eu quero dar um oi para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, em especial o Júlio César Fontoura, que é o coordenador adjunto do Fórum Nacional dos Conselheiros Tutelares, que também sempre acompanha o trabalho do mandato. Sérgio Teixeira, presidente do CETRAN, que está acompanhando também. Abraço, doutor Sérgio. Pastor Mairo Pava, da Sociedade Bíblica. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando essa live aqui com a gente. Nós estamos falando, então, sobre equilíbrio emocional na época de quarentena, na pandemia. E, Melissa, agora o pessoal está aguardando para ouvir as dicas da Melissa de como tornar o dia a dia melhor nesse tempo de pandemia. Fala para nós aí. Eu fiquei pensando, né, ouvindo vocês e linkando já com o que a gente tinha iniciado, falando de saúde emocional, pensando em como é bom escutar, porque assim, consigo me colocar nesse lugar de técnica e de poder linkar, mas também de estar presente nesse lugar de mulher que está sentindo tudo isso, trabalhando. Concordo plenamente, Lise. Eu estou trabalhando incessantemente, né? Não só como mãe, como dona de casa, mas assim, porque vocês sabem que meu trabalho é em gestão de crise, né? Então, assim, eu estou trabalhando muito. Essa semana eu dei aula todas as noites, além de supervisões e dos atendimentos e de cursos. Então, eu queria linkar, Fran, para a gente poder falar um pouquinho de como começou. Depois de ouvir a Ione falar e a Lise falar, eu fiquei pensando como é importante a gente poder estar subsidiada do que é técnico e científico, né? O que nada mais é do que a gente buscar essa saúde emocional, né? É ativar as nossas capacidades de resiliência, é o que todo mundo tem trabalhado esse tempo todo, buscando seus recursos de resiliência para trabalhar. Barbosa é um autor que, em 2005, ele fez uma proposta de que existem fatores de resiliência para a gente ativar todo ser humano. E ele divide isso em 7 fatores, mas eu só queria me centrar nos 2 primeiros para a gente falar das dicas desse momento. Ele usa o número 1 como administração das emoções, o número 2 como controle dos impulsos, porque de alguma forma, esse período de isolamento está nos fazendo ficar mais impulsivos, no sentido de que tudo é angústia, tudo é medo. Aí passo para a segunda parte, né? E aí ele segue na função de ser otimista,
avaliar o nosso ambiente, né, ser empático e assim por diante. Então, é um estudo bem interessante que a gente pode passar também depois para todo mundo, porque eu acho que o conceito desse momento nosso é não só de abrir esse diálogo, mas de poder subsidiar as pessoas, né? A RAP tem feito um trabalho sem parada, o Marcelo e a Marli junto comigo e toda a rede que a gente vem formando ao longo do Brasil. Ano passado a gente capacitou mais de 3.000 apoiadores psicossociais, então todos esses já estão trabalhando, né, em diferentes estados do Brasil, promovendo saúde, promovendo vida. Né? E aí a gente lembra de tudo que a gente começou fazendo, né, com a Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio, pensando, meu Deus, e como será isso nesse momento? Então são 1.000 coisas que borbulham sobre como resgatar essa saúde emocional. E aí a gente vai se dando por conta que a gente estava vivendo um momento de crise, como vivemos outros, mas um momento muito atípico. Por quê? Porque, de alguma forma, agora nós que somos o cuidado e prestamos esse cuidado, também somos vetores e corremos o mesmo risco de quem a gente está cuidando. Todas as crises, elas despertam isso, Fran. Por exemplo, assim, quando tu ativa, né? Quando eu ativo voluntários lá no Aquis, em 2 horas eu tinha 300 psicólogos para ajudar as famílias lá. Então, a solidariedade é algo que a gente fala da comoção social, que ela, na realidade, ela toca o que está adormecido nos outros. E isso é bom, porque a gente consegue ativar a capacidade de esperança de cada um, né? E de empatia e de simplesmente doação de amor. Isso são recursos que a gente tem que trabalhar agora, porque está todo mundo com medo, angustiado, restrito, porque a gente às vezes fala, mas não é, o isolamento não é uma coisa difícil, porque tu está em casa, no teu conforto, está sendo alimentado, está aquecido, mas é essa possibilidade de não poder interagir, de não poder se tocar, da gente não poder ter essa composição do hormônio que é tão importante, né? Que liberta isso, que faz com que a gente expanda o nosso amor. Então, assim, o que tem acontecido nesse momento é muito assustador. Eu vou dizer para vocês que eu nunca vivi nada disso. São 16 anos atuando em desastres no Brasil inteiro. E o que a gente está vivendo agora, por quê? Porque ele é norteado pela incerteza. A Ione disse, eu cancelei a minha agenda porque eu não sei quando eu vou poder voltar. E realmente ela não sabe, vocês não sabem, né? A gente estava conversando antes de começar a live sobre o que estava vindo para cá, né, Fran, sobre o que a gente tem conseguido fazer todas, né, ao mesmo tempo de lugares diferentes, mas o quanto a gente ainda assim está limitado. Pensando nas estratégias que vocês estão dando, e quando a Ione fala de remédios naturais, dentro da intervenção de crise, a gente chama isso de estratégias de coping, né? As estratégias de coping são as nossas resoluções para momentos de crise. Eu me sinto muito abençoada, porque essa psicologia que eu trabalho, que é a psicologia das emergências e desastres, é a primeira psicologia que interage abertamente e que chama para comportar a ajuda espiritual. Então, assim, isso é científico e a gente consegue promover isso, né? O coping espiritual e religioso, ele trabalha como uma questão muito interna de que a gente ativa essas capacidades de resiliência de cada um. Nos Estados Unidos, Cruz Vermelha Internacional, os psicólogos saem apoio de psicossocial e apoio espiritual juntos. Os capelões, os pastores, os padres, eles vão junto para ajuda num desastre. Por quê? Porque isso se entende como algo muito, não só simbólico, mas de ativar essa capacidade de resiliência, porque a crença, ela gera esperança e fortalece. E aí a gente consegue, cada um dentro das suas, ter respeito a isso e poder promover saúde emocional. Então, voltando a essa questão do que a fé, ela é muito importante em momentos difíceis como esse. Porque eu sempre digo assim, só o amor cura, só a fé nos sustenta. E a gente tem que pensar isso não só em caráter religioso, mas em caráter daquilo que a gente acredita, o quão otimista a gente é para ativar essas capacidades de resiliência. Primeira coisa. Segunda, todas falaram, a rotina é imprescindível. Se a gente não estabelecer uma rotina, a gente não vai ter saúde emocional e não vai conseguir lidar com o dia a dia, porque a exaustão
mesmo que estejamos em casa e fazendo menos, a gente acha, né? A gente está desorganizado com isso. A casa não é um ambiente para vocês relaxarem, não é um ambiente onde o trabalho fica para a porta de fora e aqui a gente curte a família, o bem-estar, o aconchego, o pijama, a pantufa, o chocolate quente, a bala, né, Fran? Então, esse é o lugar. E aí, como a gente faz? Olhem onde eu estou agora, né? Tô num quarto emprestado aqui no lugar que eu vim para me refugiar, na casa dos outros, mas a gente está conseguindo, porque a gente está se adaptando. Mas e as pessoas que não têm essa capacidade de adaptação? As pessoas que já têm crises antes desse momento, como elas vão lidar com isso? Como a gente vai fazer? Então, primeiro, rede de apoio. Seja ela família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Rede de apoio é fundamental. A rede de apoio é mais importante que o psicólogo, porque a rede de apoio é quem nos conhece, é quem nos fortalece e é quem nos subsidia das necessidades emocionais que a gente tem. Então, a gente sempre não tem tempo para ficar com os filhos, não tem tempo para ligar para a tia, não tem tempo para ver o primo. Agora a gente tem tempo para isso. E a gente vai começar a interagir de novo. A gente vai começar a se relacionar com as pessoas de novo, né? A gente vai começar a reaprender a amar. A gente desaprendeu a amar. A gente desaprendeu a ser afetivo. A gente desaprendeu Tinha a dizer muita gente pro outro... alienado, né? Emocionalmente, assim, nas relações. Sim, porque a gente usou o tempo como desculpa, né? O trabalho, o dia a dia, o dinheiro, as coisas que a gente precisa dar conta. E aí, quando a gente começa falando, e a Fran fala, né? Todas essas mulheres que trabalham, todo esse empoderamento, quanta gente não consegue medir as coisas, né? O Marcelo, que trabalha com sistêmica, a gente fala que a gente não pode desagregar uma coisa da outra. Eu não deixo de ser indivíduo porque eu virei uma profissional, eu não deixo de ser uma profissional e uma indivíduo porque eu virei uma esposa, eu não deixo de ser uma esposa, uma profissional, uma indivíduo porque eu virei uma mãe. A gente não deixa de ser filho das pessoas que a gente é. Todos nós temos esse ciclo, né, que nos compõe integralmente como somos. E como a gente vai desfazer de algo assim? Aí a gente fica incompleto, daí a gente adoece. O que aconteceu com a pandemia, gente? A pandemia tem feito a gente adoecer de coisas que a gente já estava doente antes. E aí a gente tem esse recurso que é o mais importante, eu acho, as pessoas. Mesmo que a gente não possa tocar, a gente pode abraçar, beijar, olhar virtualmente. A gente pode falar tudo aquilo que ficou adormecido. Que a gente... Quanto a pessoa é importante, o quanto eu amo, quantas vezes a gente diz eu te amo para as pessoas que a gente ama, né? Então, assim, a rotina, a rede de apoio, o fortalecimento de vínculos e das relações que a gente tem, né? Aí volto só para dar uma ajudazinha no pessoal. Quem não tem filho grande, que eu acho que as gurias têm filho grande, não pode estabelecer uma rotina assim tão maluca do meio-dia à meia-noite, né? Por quê? Porque a gente tem, né? Eu tenho 2, né? Com atividade escolar todo dia. Tô quase recebendo salário da escola já, de tanto que eu tô... O salário do professor, né, Melissa? Exatamente, mas a gente tem que pensar qual é a integralidade, o que a gente consegue fazer juntos, assim. Então, assim, mais tempo de família, mais jogo de tabuleiro, mais filmes juntos, não filmes... filme que o pai gosta, filme que a mãe gosta, filme que... Vamos ver juntos esses filmes. A gente fez tanta coisa que a escola mandou e isso a escola nos ajudou. Pão lá em casa, a gente fez os 4 juntos. Biscoito, as casquinhas de Páscoa. Então, assim... Vamos reinventar, e cada um como a Ione, como a Liz e a Fretinha, cada um com os seus dons e com os seus prazeres, né? Nós não precisamos fazer o que todo mundo está fazendo, gente. Não, vamos botar em ordem o guarda-roupa. Ok, se for uma coisa que está te incomodando, e se tu gostar, bota, senão deixa o guarda-roupa para quando a tua funcionária puder voltar e puder te ajudar com isso. Não vai fazer de algo que tem que ser prazeroso e estressante. Não vai botar a casa abaixo em 2 dias e fazer tudo que não fez o ano inteiro. Né? Então, vamos ser comedidos com aquilo que a gente pode realizar e buscar saúde em tudo que a gente faz. Né? Buscar resgatar. Tu sabe que eu acho que até isso, assim, eu tô fechando a casa que começou a chover. Eu acho que até isso faz parte, assim, dessa nossa cura, né? Porque eu vejo, assim, que esse tempo de pandemia tá todo mundo muito assustado, uma série de coisas, mas assim, eu tenho encarado e eu sou muito otimista com essas coisas. Se eu ficar pensando no tamanho do problema, a gente entra numa paranoia.
Então eu prefiro olhar com esse olhar otimista, né? E até essas coisas assim, Deus tem usado esse tempo para curar coisas em nós, situações em nós. Até isso que a Melissa falou assim, tem gente que quer num dia botar a casa abaixo e organizar tudo. Aí tu vai ver, puxa, só me cansei hoje, não consegui fazer tudo, e ainda tem amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, que eu posso ir fazendo aos poucos, né? Porque eu também fui assim, eu vou aproveitar que eu tô esses 15 dias encerrado, porque meu isolamento era lá no início, né? E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu pensei, não, calma aí, eu tenho 15 dias só as gavetas hoje, e posso deixar as outras para também não me sobrecarregar. E esse tempo, agora esses dias uma amiga falou para mim assim, eu me preparei para o isolamento, mas eu não me preparei para tantos dias, eu não achei que ia ser tanto tempo. Então, passou o tempo e eu tô assustada porque agora eu não sei quanto tempo ainda tem pela frente, né? E aí eu falando com ela, assim, sobre o quanto é importante essa questão de organizar a rotina, não se isolar emocionalmente, né? Aproveitar esse tempo para conversar mais, seja na família ou seja com outras pessoas, né? Porque aí a gente entra numa questão assim também que tem muita gente na família que está com problemas, né? Que não tem um relacionamento saudável, por exemplo, a ponto de chegar, sentar e tomar um chimarrão e conversar. Mas que você busque pessoas com quem você possa conversar, né? A Ione falou que disponibilizou um tempo dela gratuito, num formato de se fazer bem também, sendo solidária com as outras pessoas, né? Procure alguém para conversar, um amigo para dialogar, para que a gente não se enclausure ali nas nossas paranoias e nas nossas tristezas e nos nossos medos, exatamente, sem ter para quem externar, porque muitas vezes, vamos lá, tá com um filho em casa, tem mãe que tá só com um filho em casa, como é que tu vai abrir coração para o filho, né? Que tipo de ajuda? Tem todo um formato ali de lidar, mas tem coisas que você não pode contar com o filho. Para quem você pode contar, né? Com quem você pode conversar. Então, essa coisa, assim, de não se alienar emocionalmente e usar um tempo do dia para falar com pessoas, conversar com amigos que a gente não conversava mais, né? Buscar interagir com as pessoas é muito importante, né? Nesse período. Isso que a Alice está falando é muito importante, né? Porque a gente está numa quarentena, num isolamento, quando fala isolamento social, mas é aquele contato físico. Só que tem pessoas que estão se isolando de um contato até mesmo virtual, né? E eu, por exemplo, em casa, tenho um marido, tenho 2 filhos, né? Um de 14 anos e uma de 8 anos. Mas se você ficar só na rotina do lar, eu vou falar, como muitas mães já estão comentando aqui, a gente tem que fazer as aulas online, você precisa também, às vezes, aquele contato com outra pessoa da mesma idade, que converse as mesmas coisas, né? Que não é só trabalho também. E isso a gente pode fazer, tirar um tempo para ligar para alguém, para conversar. Só que, gurias, eu queria colocar uma coisa aqui. Tem muitas mães, nós estamos no mês das mães, e tem muitas mães pirando em casa, né? Arrancando os cabelos, porque estão se sentindo mães frustradas, muitas vezes, porque não estão conseguindo conciliar o trabalho em casa com acompanhar os seus filhos em aula ou seus filhos pequenos, conciliar isso no dia a dia. A gente falou sobre organizar uma rotina, sobre preparar. Uma dica que eu preparei, assim, eu preparei um cantinho em casa do trabalho. Então, quando eu tô naquele cantinho, eu tô trabalhando, para não ficar levando o trabalho. Eu tento, né? Às vezes eu tô fazendo o almoço e trabalhando ao mesmo tempo. Ontem, meu marido deu uma puxão na orelha porque eu tava fazendo o almoço e parei para olhar o celular e ele disse, calma, dá para te concluir a panela e depois tu olhar essa mensagem. Mas, assim, a gente tenta. Só, eu quero ler uns comentários enquanto vocês pensam para responder. Quais as dicas que a gente pode dar para essas mães, né? Para que elas não se sintam mães frustradas ou mães que não estão sendo boas mães. Enquanto eu vou ler uns comentários, vocês vão pensando em como a gente pode orientar essas mães que estão trabalhando em casa, acompanhando seus filhos em aula, ou que têm filhos pequenos e que não estão podendo ir para a creche, estão tentando administrar tudo isso. Mas enquanto vocês pensam, eu vou ler os comentários aqui. A Márcia Moraes botou, parabéns, meninas. Lives como essa fazem o mundo refletir sobre o momento em que estamos vivendo. Admiração.
Juscerema botou organizar o dia é uma ótima dica, deputada Lise. A Janaína é uma dessas mães, ó. É bem difícil organizar o meu dia. Eu tento, mas trabalhando em casa com um bebê de 8 meses é quase impossível. Aí eu acho que essas são as mais difíceis, né? Que tem os filhos pequenos, né? Bebês. E a Janaína, ainda que eu conheço, assim, é toda a família, tá toda a família em casa, então ela tá trabalhando em casa, o marido trabalha em casa, o filho mais velho faz aula em casa e eles têm a neném em casa. Então, assim, tu tem que administrar até o tempo, né? Às vezes as pessoas têm comentado comigo a dificuldade, às vezes até do equipamento. Eu tenho um computador, meu filho tem que fazer aula, eu tenho que trabalhar. Isso eu ia dizer. Isso, né? É verdade. É estressante. Uma pessoa que comentou aqui que ela fez uma horta e está cuidando da sua horta para ocupar o tempo. Ai, que legal! Querida! A Vera Lúcia que colocou delícia. assim, ó, depois de muitos anos eu retornei a costurar. E olha só, essa é uma dica muito boa. Tem várias mulheres que costuram e estavam paradas, estão até costurando máscara para doar, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Ocupando tempo e ainda fazendo ação de solidariedade. Eu fiz a minha máscara de pano antes das pessoas estarem falando para usar máscara de pano, porque aqui em Brasília eu já não achava mais máscara descartável. Aí eu fiz uma de pano bem engraçada, ficou, mas fiz. E aí depois todo mundo começou a falar, né? Vamos fazer máscara de pano, porque não vai ter máscara descartável para todo mundo, tal. Aí até mostrei para minha mãe, ó, eu já tô com a minha aqui, porque eu precisava ir ao mercado. E a Lise já fez sem procurar modelo, ela fez o modelo dela, ótimo, né? Que ela... Foi. Ela costura e ela até ia fazer, não sei se ela fez, mas ou ela ia fazer até um crochê na máscarazinha. A Magda comentou que está trabalhando, que cozinha, faz tricô, assiste bastante live dos pastores, tudo com o tempo organizado. A Cláudia colocou que tá muito bom a conversa aqui também. E a Eliana botou, saúde emocional eu perco quando eu começo a colocar o conteúdo das aulas em dia da minha pequena. Então, assim, vocês quiserem mandar perguntas nos comentários, quem conhece a Eliana sabe como é engraçado. Não, e a Eliana é assim, a Eliana, eu conheço, né? A Eliana está trabalhando durante a semana, então ela sai para trabalhar, ela precisa ir trabalhar. E ela coloca no final de semana o conteúdo online em dia, com a pequena. E ela tá fazendo a pós dela também, né? Então deve ser ótimo. Isso, está concluída a pós-graduação, então tá ótimo. Mas então, Ione, dá para nós aí algumas dicas para essas mães, o que elas podem fazer. Primeiro, para não se sentirem, eu sempre digo isso, porque tem uma coisa, né, gurias, da rede social. Às vezes as pessoas começam a olhar na rede social e eu sempre digo, na rede social tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Tá todo mundo passando a quarentena bem, tá todo mundo lindo, né? Todo mundo perfeito, tá tudo ótimo. Ninguém tá pirando no Facebook, né? Só que aí, às vezes, a outra olha, aquela mãe faz tudo certinho e eu não consigo, será que é só eu que tô errado? Só eu que tô aqui botando... Eu confesso pra vocês, estou com aulas desatualizadas e aí ontem eu tirei o dia, porque eu sempre no sábado faço a faxina da casa, né? E aí ontem, como eu ia ter a live hoje, eu fiz a faxina ontem. Hoje eu cancelei. E a minha filha não fez a aula online, e aí ela vou ter que retomar a aula amanhã, no domingo. Mas, assim, a gente também tem que ter consciência, né, que a gente não vai ter o controle de tudo sempre, que não somos super poderosas e que é normal, às vezes, a gente ter o deslize, né? Mas, Ione, vou começar contigo, então. Fala um pouco para essas mães, primeiro confortar um pouco o coração delas e dar uma dica. Então, eu acho que eu sou a menos indicada para falar de mãe, eu ainda não tenho filhos. E fico pensando sempre, meu Deus, se eu tivesse filhos... Tu consegue avaliar de fora. Isso é. Pois então, primeiro pensamento, se eu tivesse filhos, eu ia ter que desistir de alguma outra coisa, eu não ia dar conta. E eu perguntei, estava conversando com uma amiga e ela disse assim, os filhos eles encontram um lugar na vida da gente. Porque durante um tempo eu ficava apavorada com como é que eu, com tantas coisas, vou... Meu pensamento, enfiar um filho nisso, botar um filho no meio disso. Mas, assim, a parte das mulheres que me procuraram, um dos pontos centrais, assim, de desequilíbrio era exatamente assim, eu trabalho fora, meu marido também, meu filho vai para a escola, ou para a creche, ou a escolinha, enfim, e agora está todo mundo dentro de casa. Quem tem filhos menores, como acho que a Melissa falou, não vai estabelecer uma rotina maluca do meio-dia à meia-noite, né? Mas
a coisa mais importante que eu considero, e eu orientei muito, assim, a minha família é grande, então quase todo mundo tem filho, e a gente acabou fazendo reuniões de famílias com mais frequência para se ajudar, assim, distribuir as tarefas, porque agora os pais estão tendo a oportunidade de serem pais genuínos, porque antes os pais educavam os filhos em casa. E aí depois a mulher teve que ir para o mercado de trabalho. Não foi só assim, porque é lindo, porque é empoderamento, não foi esse movimento, é desde bem antes, né? Então, com isso, o papel da mãe também ficou um pouco, não vou dizer de lado, mas vamos dizer prejudicado por essas outras necessidades. Então, hoje está tendo oportunidade, só que no meio de uma loucura muito grande. Imagine dar conta de toda a sua rotina de trabalho, que seria das 8 às 18. Das 8 às 18, não, né? Das 6 às 20, porque tem que acordar, arrumar filha, arrumar comida, largar na escola, na creche, enfim, o que for. E quando você voltar, e aí o tempo de chegar até a empresa, o tempo de voltar e chegar em casa, então não é das 8 às 18 o nosso trabalho. Então, assim, e agora organizar todo mundo dentro de casa, e ainda sem condições de ter momentos, por exemplo, vamos passar o dia no parque, na praia, em algum lugar, desopilar geral. Eu vejo assim que está todo mundo muito... esse confinamento, o maior prejuízo, eu acho que é esse, de tu não conseguir nem sair, nem ter esses momentos sociais de desopilar. Então, gente, se você tá louco, surtado, maluco, comendo, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente tá falando aqui de equilíbrio, mas é normal, assim, para eu organizar alguma coisa, ela tem que estar desorganizada. Então, se tá o caos, é uma oportunidade de começar a olhar, rever, separar, desopilar. Uma coisa importante que a gente faz nesses dias, a Liz falou, eu tenho 15 dias, eu vou fazer tudo de uma vez, é desobstruir a casa também. Mas a mais importante que eu considero é dividir as tarefas. Então, seus filhos estão tendo a oportunidade agora de serem orientados por vocês e trocar esse estresse, ou esse peso, ou esse excesso, e aí é na cabeça mesmo. O excesso de casa a gente resolve, mas o da cabeça é tentar conectar mais com amor. Eu tenho uma amiga que ela estava muito surtada com a filha em casa e só tem uma filha pré-adolescente. E aí o chamado que eu fiz para ela foi: e se você olhar para sua filha como alguém que precisa de amor antes de todas as outras coisas, antes de orientação, antes de disciplina, antes de agenda, antes de qualquer coisa, como seria a rotina? E aí toda vez que ela me trazia a questão, eu fazia o mesmo chamamento. Aí eu fiz um desafio para ela. E se você experimentar só 5 dias, colocando o amor em primeiro lugar, como seria? Gente, ela me ligava, me mandava áudio chorando dos resultados lindos que obtiveram, que estão obtendo da mudança de postura. Porque amar é uma decisão, não é viver uma fofurice. As dificuldades existem, mas se eu não decidir amar antes, eu não vou superar as dificuldades. E aí é quando a gente entra aí no que eu estou chamando de surto para simplificar e todo mundo entender, né? Então, minha dica principal é essa: decida antes de todas as outras coisas a amar o seu filho. A gente costuma dizer, ou a gente aprendeu, cresceu sabendo assim que o amor de mãe é o amor maior, é o amor, não é um amor automático. Amor você precisa cultivar. Não, você pode dar a vida pelo seu filho e ainda assim não sentir amor por ele. Uma fala minha com mulheres é para elas observarem, e aí com os pais, né? Porque não é só mulher, homem e mulher, é observar assim, o que eu faço pelo meu filho está mais motivado pelo amor ou pelas culpas? A culpa dessa ausência por ter que trabalhar, a culpa de não estar do lado quando a criança, por exemplo, quando a criança falou as primeiras palavras, talvez, ou fez alguma atividade que seria incrível se os pais estivessem junto. Então, se você até agora foi mais motivado pela culpa, e eu vou dizer especialmente da sua ausência, motive-se agora pelo amor da presença. Esse é o maior que existe, é apreciar o seu filho, contemplar as coisas boas dessa convivência. E quando a gente tiver, à medida que a gente for tendo a capacidade de deixar o foco nisso, vocês vão ver a atmosfera do lar de vocês ficar mais leve, mais fluida, vai mudar completamente. Completamente. Eu tenho praticado muito, eu não tenho dificuldade em conviver com meu marido e a minha cachorra, graças a Deus,
mas a gente sempre se convida para esse lugar de amor da presença primeiro, da contemplação do melhor do outro, porque se isso não vier antes, eu não dou conta de administrar, porque todo mundo tem o seu melhor e o seu pior, todo mundo tem. Então imagina todo mundo junto com isso. Convidar primeiro o amor em primeiro lugar, e de novo, não é esse amor fofinho e romântico, não, é o amor verdadeiro, o amor da renúncia, o amor do ouvir, o amor do acolher, o amor de tomar chocolate quente junto, chá, comer bala, né? Comer bala junto, tomar chimarrão, não importa. Mas esse amor de verdade, de doação genuína dentro da sua casa, dentro das paredes da sua casa. Eu acho que muitos pais, né, mães e pais que se pararam agora na quarentena, talvez olharam para os seus filhos e deram de conta de o quanto eles cresceram, né? Eu às vezes olho, tipo, né, o meu tá com 14, quase 15 anos, e aí tá com aquela fase da voz que grossa, às vezes afina, né? E aí eu dava Sem dúvida. Eu dava risada com ele esses dias, mas às vezes aí tu olha e tu te espanta também, né? Diz, nossa, às vezes a mãe pode pensar onde eu tava todo esse tempo. Meu filho tá quase um homem, né? E eu falei das mães, mas aqui também tem um comentário do Cleidson, que é pai solteiro, e ele botou, e como fica para um pai solteiro com um filho de 5 anos, que acorda às 7 da manhã e não para até às 21. E ainda tem que conciliar os clientes na rua com as tarefas da escola em casa. É quase uma utopia caseira. Gurias, a hora passou voando, né? A gente vai ter que se encaminhar para os finais, mas eu quero ler mais uns comentários. Perdão se eu falei demais. E passar para a Melissa falar um pouquinho também para as mães, para os pais. E outra, eu não vou conseguir ler tudo, eu recebi também uma pergunta pelo Instagram, que era o que fazer com os maridos que parecem crianças em casa. Né? Tem umas que não tem mulheres que não têm filhos. Eu já ia... É pra ti, Melissa, essa bomba. Eu já ia linkar em toda a fala, né? É ótimo, daí eu vou passar pra Melissa, a Melissa já vai linkar com tudo isso. Porque tem casais que não têm filhos, mas que os maridos acham que estão de férias em casa, né? E as mulheres também estão pirando. Bom, a Kelly comentou vou começar do final, né? Tá, mas antes de eu passar para a Melissa, eu vou ler mais uns comentários. A Kelly Cavalheiro comentou, tu sempre acha que não dá atenção suficiente para os filhos, né? As mães têm, e eu falei isso no Dia das Mães. Mães, se esse sentimento é porque você é uma mãe normal, né? Porque a mãe normal sempre acha que falta alguma coisa, mas a gente tem que saber que nós damos o nosso melhor. E eu e a Lise fizemos uma live junto com a pastora Nelossi, na verdade a nossa mãe, a pastora Nelossi, fez uma live das Mulheres que Vencem com nós duas, que nós falamos muito sobre a questão da maternidade, foi no Dia das Mães, no domingo, na página das Mulheres que Vencem, quem quiser pode ir lá e tá lá. A Adriana comentou, momentos de crise nos envolvem em uma cena onde tudo para nós, onde tudo para, e nós vemos somente o que estamos lidando, isso sobrecarrega. A Fabiana complementou que estava com a Eliana. Tô com a Eliana. A parte de acompanhar e estimular as aulas online dos filhos tem sido um desafio bastante desgastante e é difícil para os pais e para eles também. A Lilian falou, uma dica também para usar o tempo é fazer atividades que antes não tínhamos tempo, como ficar mais com os filhos, ler livros e etc. Uma das coisas que eu queria dizer é que às vezes a gente quer ocupar o dia e tá trazendo só mais trabalho, né? Em vez de ocupar o dia com tempo com a família, né? Vamos sentar um pouquinho no sol, é uma dica muito importante, a gente tem que pegar sol, às vezes a gente fica só dentro de casa e não sai um pouquinho pro sol, nem que seja na janela, senta perto, né, de um sol, sentar ali, conversar, jogar um jogo. Eu tenho lá a filha pequena, e daí agora ela estava de aniversário, a gente deu 2 joguinhos que a gente pode jogar em família, foi um presente, porque daí a gente aproveita na quarentena também. O Adriano, da Betina, comentou, podemos desenvolver nossas tarefas com experiência, mesmo em casa, como aprendi com a deputada Lisiane, no início da pandemia, a nos reinventar. Faz toda a diferença. Sair do comodismo e criar hábitos fazendo tudo com amor. Então, eu vou passar para a Melissa fazer a fala e depois eu volto para cada uma fazer uma fala rapidinha final e deixar as redes sociais de vocês, porque tem muita gente querendo acompanhar vocês. Até depois, se vocês puderem entrar lá na live e colocar no comentário também para ficar registrado, eu agradeço. Mas, Melissa, dá essa tua dica final para essas mães, para esses pais, para essas esposas também que têm os maridos que se comportam como criança, que tá todo mundo esperando a tua fala. Então, vou usar, né, o que a gente introduziu como a questão da mulher, né? Então,
Primeiro, existe uma grande autora também, ela chama Margaret Mahler, e ela tem uma teoria que chama Mãe Suficientemente Boa. Essa teoria diz que não necessariamente a mãe que cuida é a mãe que ama. Então, e vice-versa, né? Eu vou linkar nessa fala da Ione para explicar para vocês o seguinte, que o cuidado, no final das contas, nessa coisa de estar suprindo tudo que é demanda, não é o mais importante. O cuidado mais importante é o cuidado do afeto. Então, assim, a Ione também comentou, né, que antes as mães ficavam em casa educando seus filhos. A gente já tem uma prática de como é isso, voltar a educar os filhos em casa. A gente está falando de um outro momento, por quê? Porque essas mães ficavam integralmente em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos e educando seus filhos. Então, assim, a gente teve que se empoderar, não porque foi uma luta das mulheres só, mas porque foi uma necessidade socioeconômica da gente poder também dar essa estrutura para os nossos filhos. Por que agora que a gente está em casa, a mulher tem que dar conta de tudo sozinha? Porque geralmente é a mulher que está fazendo as tarefas com os filhos, então o marido vai ter que cozinhar, vai ter que passar o aspirador, o marido vai ter que fazer outras coisas. E não só o marido. A gente ensina, a gente ajuda. Porque, por exemplo, né, gurias, isso é muito importante dizer para vocês. Eu tenho um filho de 9 e um de 13. As tarefas do de 13, eu responsabilizei ele ao longo do processo, porque eu tenho 3 homens em casa, e se dependessem dessa questão cultural, eu ia servir todo mundo o tempo todo. E daí eu ia ter que trabalhar 1/3 do que eu trabalho fora. Né? Então, aqui em casa foi tudo sempre compartilhado, não tem essa coisa de isso é de homem, isso é de mulher. O meu marido faz coisas como eu, divide as coisas comigo, como sai para trabalhar e bota dinheiro dentro de casa como eu. Então, os meus filhos também sempre tiveram obrigação, eles tinham 2 anos de idade e eles tinham a obrigação de botar uma madeira e o copo de suco dentro da pia. Era uma obrigação que eles podiam cumprir. Eu não tinha que sair recolhendo uma madeira e copo de suco pela casa. Então, a gente também tem que aprender como o comentário ali sobre o que a Lisiane ajudou a reinventar. Esse é um momento não só de reinventar, mas de ressignificar os nossos processos intra e interfamiliares. Por quê? Porque a gente precisa entender o que já não estava funcionando bem. Uma crise vem, se instaura, só que as outras crises já vinham acontecendo. E daí entra tudo no mesmo caldeirão e a gente não sabe o que fazer. Agora a gente está ficando, que nem agora disse, né? Louca, né, Eliane, né? Que disse louca com as tarefas. Eu também fiquei louca com as tarefas. Por quê? Porque, na realidade, nós todas temos outras funções. Nós não somos professoras, nós não aprendemos a ensinar. A gente tem tentado dar o melhor. E se faltou uma tarefa hoje? E se ficou uma pendente da semana passada? E se alguma coisa aconteceu nesse processo em que teve que ser deixado? Bom, o filho tem a mãe e tem o pai. Não importa que aquela tarefa... Porque a escola ela está nos subsidiando como ela pode, mas ela vai ter que dar conta do que ela não deu nesse tempo. E assim, eu, pelo menos, continuo pagando as mensalidades. Né? Então, de alguma forma, eles vão ter que achar uma alternativa na volta, como a gente está achando alternativas agora. Então, vamos tirar essa culpa, gente. Vamos nos aliviar dessa carga tão grande, porque a gente está trabalhando de uma forma diferente, um ambiente que não é o de trabalho. Quando a gente está trabalhando na rua, a gente está correndo risco e com medo, com culpa de trazer essa contaminação para dentro de casa para os nossos. A gente está vivendo sob tensão plena, vamos nos aliviar. Então, assim, se hoje não deu, ok, não lhe culpe, entendeu? Seja mais leve consigo, seja mais bondosa, né? O que adianta de noite a gente estar fazendo oração de agradecer de estar vivo, de estar podendo compartilhar e a gente está se punindo de uma forma indireta e inconsciente? Então, assim, vamos ser bons conosco mesmos. Assim, como a gente vai ser bom com o outro se a gente não está fazendo isso consigo? Se punindo, se limitando. Então, assim, Perfeito. Botem os maridos no trabalho também. Né? Se marido está se comportando como criança, manda para casa da mãe dele. Entendeu? Não fica maravilhoso. Casa, né? Os filhos estão ajudando, cooperando, fazendo um monte de coisa. Então, assim, a gente está tendo esse tempo de reconstruir, de refazer. Vamos fazer mais das nossas relações importantes.
Vamos reconstruir o nosso espaço e fazer com que todo mundo tenha não só uma obrigação, mas uma responsabilidade. Vamos dar responsabilidades de afeto, mas responsabilidades de auxílio também nesse processo. Mães, se aliviem. Sejam as mães suficientemente boas que vocês podem ser. Entendeu? Não queiram ser mães diferentes do que vocês são, porque vocês já são suficientemente boas como são. Isso. Todo mundo faz o seu melhor, todo mundo está dando o melhor para o seu filho. Nenhum pai, nenhuma mãe quer fazer mal para um filho. E se acontece isso no meio do trajeto, ok, nós somos humanas, ninguém é super-herói aqui. Ótimo. Entendeu? Então sejamos gente. A família, e não perfeitas, né, Melissa? Tem que ser uma equipe, né? Eu sempre digo, a família é uma equipe onde está todo mundo junto, né, nessa quarentena. Trabalho em rede. Eu adorei, né, ouvir, porque eu ouvi trabalho em rede. Isso, eu ouvi de uma coach e de uma psicóloga, então eu estou fazendo certo lá em casa, porque a gente tem dividido as tarefas. Um dia, se eu tô às vezes em reuniões que vai chegar até o meio-dia, o marido faz o almoço, se ele precisa resolver alguma coisa, eu vou fazer, e assim a gente tem intercalado, os filhos, um lava a louça, o outro guarda, então eu tô seguindo, tô certo, eu acho que a gente tem que dividir mesmo. Eu quero só fazer uma observação para dentro do que a Melissa falou e dentro do que a Ione também falou, a importância, assim, é a gente não se exigir, não se cobrar tanto, ser bondosa com a gente. Exatamente. Saber que nós também estamos nesse tempo, nesse processo de cura, de resiliência, de ressignificação. Eu, como pessoa, né, preciso estar me cuidando também, respeitando os meus limites. Se eu estou cansada, eu preciso descansar, parar. Não é feio fazer isso, não é feio chegar e dizer que tu tá cansada, que tu precisa descansar, que tu precisa pedir ajuda, não é feio, né? Eu vejo muitas mulheres que reclamam que os maridos não ajudam, mas porque elas não deixam eles ajudar. Não permitem. Né? Tem os dois lados, não permitem, então tu não faz bem, eu faço melhor, e elas estão se sobrecarregando, se matando sozinhas, até porque às vezes o camarada queria ajudar. Por escolha. Então, por escolha. É importante a gente ter esse discernimento também. E uma coisa importante, assim, que a gente não falou aqui, mas tem que ressaltar, é a questão da televisão, da informação. Eu vejo muita gente, às vezes, gastando tempo demais com as notícias, com a televisão, ou achando até mesmo assim, eu vou relaxar com meu filho assistindo televisão. Aproveitem os momentos de vocês com a família, com coisas diferentes de assistir televisão ou de assistir notícia, que tem muita gente intoxicada com informação de tudo que é tipo. Eu, por exemplo, que vivo muito com a informação sobre política, se eu ficar o dia inteiro ouvindo televisão sobre política, eu vou ter o dia inteiro notícia e números alarmantes e números assustadores, tanto na economia como na saúde, como gente que está morrendo, enfim. Então, assim, a gente tem que cuidar também, filtrar essas informações que estão entrando na nossa casa, blindar a nossa casa quanto a isso também. Lizzy, eu vou mandar para a Fran, vou mandar para ti, mandar para eu também, mas a RAP fez cards, tá? Sobre tudo isso, sobre como lidar com o isolamento, sobre o que é bom fazer, o que é bom não fazer. E essa questão das notícias, gurias, é importante, porque a gente estava falando muito na questão da escola, né, Fran? Mas assim, escolham. Todo dia sai o Diário Oficial da União. Lá tem os dados do que está acontecendo com a pandemia e com a questão econômica do país. Qual é a dica que nós damos? A Marli sempre fala que a gente está vivendo uma outra epidemia, que é a infodemia, a epidemia de informações. Então, assim, vamos escolher um horário do dia, um noticiário ou um órgão fidedigno que legitime as informações, e é essa que nós vamos... Eu costumo dizer que é bom ser de manhã cedo, porque daí tu vê todas as notícias que aconteceram no outro dia e pronto, tá liberto disso. Outra coisa que desculpa eu interromper, mas eu tive que linkar, que é assim, ó. Exatamente no que a Lizzy está falando. Gente, se hoje eu tiver a fim de não fazer nada e só descansar, porque eu venho de uma exaustão emocional, né, de anos, quem tá 1000 anos sem tirar férias e trabalhando, produzindo, estudando de noite, trabalhando, parem.
Fiquem o dia inteiro de pijama um dia, se quiserem. Fiquem deitados no sofá o dia inteiro, lendo um livro. Dorme o dia inteiro. Dorme, o teu problema é come porcaria o dia inteiro. Então, assim, se permitam, sabe? Serem gente de verdade. E isso sobre a maternidade, Fran, eu acho que é como tu tem que fazer o fechamento de hoje, de dizer para essas mães, cadê a Fran? De dizer para essas mães, que eu tô ouvindo. Né? O quanto mesmo a gente querendo sempre maternar tudo, né? Acomodar tudo, mediar tudo, a gente não se permite sentir o que está todo mundo sentindo, angústia, dor, desespero, cansaço, porque a casa tem que estar em ordem, porque a roupa tem que estar lavada, porque os filhos têm que estarem acordados, porque as tarefas têm que estarem postadas lá no site. Não, sabe? Vamos entender que nós também podemos dizer: eu não aguento mais, eu tô de saco cheio e eu preciso de um tempo para mim. E aí solicitem ajuda também para os seus de casa, né? Filhos, hoje pode ser não, hoje a mãe não tá boa, hoje a mãe quer deitar, hoje a mãe quer descansar, hoje a mãe quer ouvir uma música. Então, assim, da gente também se permitir isso, né? Ser gente de verdade, porque só ser mãe não dá. Lembra o que eu falei lá do início, né? Indivíduo, filho, esposa, profissional, a gente é tudo isso, nenhuma desfaz da outra. Né? E uma coisa importante, né, gurias, é que a mãe também não precisa aparecer essa super heroína sempre na frente dos filhos, ainda mais que agora ela tá sempre na frente dos filhos. E a questão de pedir ajuda... Eu até postei um negócio sobre isso, né? Permita-se os seus dias de Mulher Maravilha, mas também os seus dias de pijama. Não tem problema. Outra, né? Às vezes a questão de pedir ajuda. Tem mulher que não pede ajuda por marido porque tudo que ele faz nunca tá bom. E aí chega num momento em que ele nem ajuda mais mesmo, né? Porque, tipo assim, ela é tão perfeccionista, se ele lavar a louça, ela não vai gostar do jeito que ele lavou. Se ele estender a roupa, ela não vai gostar do jeito que ele estendeu. E aí, às vezes, o homem diz: tá, então eu não faço nada. Então, assim, a gente também tem que se permitir e deixar... Quando o outro faz, que bom que ele fez, agradece, por mais que não vai ser do teu jeitinho, mas ele tá te dando todo o apoio. Olha assim, o nosso horário, bom, né? 4 mulheres conversando, passou, que é voando, mas eu quero... tão pouco. Eu quero falar aqui pro pessoal, quem gostou da live, quem quer mais live desse tipo, coloca aí nos comentários se vai querer mais, a gente pode pensar no outro dia, no outro tema, mas eu quero deixar um oi, um abraço especial para algumas pessoas. Até porque assim a gente também faz terapia, né, Fran? Uma psicóloga e uma Claro, coach. olha só, e a gente se ajuda e ajuda os outros também. E assim, enquanto eu vou dar um oi aqui, marcar algumas presenças especiais aqui na nossa live, e depois eu vou voltar para vocês, gurias, para uma fala final rapidinha e para vocês deixarem as redes sociais de vocês que o pessoal tá perguntando. Mas então, enquanto eu dou o oi aqui, o oi especial, vocês comentem lá se vocês querem mais live e até algum tema que vocês queiram que a gente converse. Quem quiser mandar perguntas também pode mandar e a gente pode pensar em outras lives, tá bom? Vou mandar um oi, então, especial pro Gilson, de Manaus. Ele é da Abrasme e está acompanhando aqui lá de Manaus. Também tem a Gisele, de São José, lá de Santa Catarina, acompanhando. A Lilian, que é do PSB lá de Santa Maria. Adriana. Romero, só um pouquinho, que agora quem falou? Adriana Bóvio, YIF Brasil. Tem aqui, o pessoal da Coreia, o pessoal que acompanha bastante o nosso trabalho também, que a gente tem algumas ações juntos. A psicóloga Paula... Tem seguidor na Coreia, Fran? Não, eles estão aqui no Brasil. São coreanos que estão aqui no você. Brasil. A psicóloga Paula Tremarim também está acompanhando aqui. A Jane Froza, de Boa Vista do Sul. Eduarda e Rosemary Guerin, ali de Sapucaí do Sul. Olha, eu não quero fazer intriga, mas a Eliana disse que vai devolver o filho para a mãe. Falando aqui. A Inês, que é a esposa do pastor Alberto, da Casa Apacentar, também está acompanhando. E um abraço especialíssimo para a pastora mais linda desse Rio Grande do Sul, que é a pastora Neloci Bayer, que está acompanhando beijo, aqui. Querida. E que respondeu a Eliana que não vai aceitar a devolução. Ela disse que não aceita a devolução. Bom, guriza, registrei algumas presenças especiais, mas eu quero... Venceu o prazo de devolver. Ela botou que venceu o prazo já, depois de mais de 20 anos, venceu o prazo. E eu quero deixar para vocês, vou começar por mim, as minhas redes sociais, então, e depois vou passar a palavra para vocês. Quem quiser acompanhar mais do mandato, né, do trabalho da deputada Franciane Bayer, tem o site francianebayer.com.br, a página aqui no Facebook, Franciane Bayer, o Twitter,
Franciane_Bayer, que é o tracinho embaixo, né? E o WhatsApp que vocês podem entrar em contato. O mandato está à distância, cumprindo todas as regras, o gabinete na Assembleia Legislativa não está aberto, mas nós estamos trabalhando a todo vapor, com muitas demandas, muitas pautas, seguimos trabalhando como sempre, não paramos em momento nenhum. Mas, Lise, vou passar para ti começar, então, uma palavrinha final e as tuas redes sociais. Bom, então, agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse sábado à tarde, compartilhando, sendo também abençoada pela fala de cada uma. A gente vê que somos mulheres como todas que estão passando por esse momento e nós nos somando assim e valorizando o trabalho uma da outra, podemos também ser abençoadas com isso e abençoar muitas mulheres. Agradecer a oportunidade, o carinho que a Fran e a equipe prepararam para nós esse momento de compartilhamento, de valorização, de compreensão, de ressignificação. Muito obrigada. E deixar para vocês, então, as nossas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vocês podem entrar lá, Lisiane Bayer, Lisiane com Z, Bayer com Y, né? E acessar as nossas redes sociais, acompanhar o trabalho do mandato, né? Que mesmo, como a Fran falou, mesmo em tempo de pandemia, nós temos trabalhado muito e tentado da melhor forma alcançar a vida do nosso público com o nosso trabalho, né? Não param as sessões plenárias, eu tenho dias que eu tenho 12 horas de sessão, e faço com maior amor, com maior carinho, porque é a minha missão, é o meu trabalho, e que bom que eu posso estar trabalhando daqui, mesmo, né, nesse período. Agora, nesse período, a gente está conseguindo fazer o pagamento das emendas do orçamento da União para os estados e municípios. Então, assim, são em torno de 15 milhões de reais que a gente consegue destinar para hospitais, para a saúde dos municípios, e que eu tenho concentrado bastante nesse tema, né, de enviar para a saúde. Então, assim, isso me realiza como profissional, como uma missionária, que eu digo sempre que eu sou uma missionária num campo diferente de atuação, né, e sou muito grata por tudo isso. Sigam a gente lá nas redes sociais e terão todas as informações lá, e espero por mais lives como essas, viu? E depois da chuva tá chegando o sol. O pessoal nos comentários está querendo mais live, com certeza nós vamos pensar em assuntos, temas e convidados para estarem compartilhando aqui com vocês. Lives que são um pouco diferentes às vezes do que a gente está acostumado, e a gente quer aproveitar esse momento para levar esse tema sobre pandemia, e como é a nossa hashtag, é Juntos pela Vida em qualquer situação. Então a gente está aqui à disposição em qualquer situação para falar com vocês e conversar. Ione, faz a tua falinha final, deixa as tuas redes sociais para nós também, para o pessoal acompanhar e pedir socorro aí quando precisa, e quando tudo isso passar, te chamar para fazer palestra e fazer eventos também, né? Combinado. Sim, eu quero, em primeiro lugar, eu quero agradecer o amor de todas as pessoas envolvidas nesse evento online, que está alcançando aí gente de fora do Brasil, inclusive, né? Graças a Deus a gente tem esses meios para estar junto com as pessoas, agradecer o amor do convite de vocês, de ser uma partezinha aí do trabalho de vocês. Eu sempre fico muito feliz quando posso disponibilizar o que quer que seja, né, para ajudar vocês, ajudar todo mundo que os mandatos têm alcançado. Também estou muito feliz de conhecer a Melissa, virtualmente, Melissa, tua fala me acrescentou muito, estou apaixonada pela tua fala, maravilhoso. E dizer que nesses dias mais difíceis é muito importante que quem está aí ouvindo a gente saiba que nós também somos pessoas normais. Algumas pessoas chegam achando que nosso trabalho, nós temos que estarmos perfeitas diante do mundo, diante das coisas, enfim, das pessoas, quando estamos ajudando elas nas imperfeições delas. Nós somos tão imperfeitas quanto. Mas eu quero deixar com vocês uma palavra: mães, pais, filhos, você só precisa ser o suficiente, você não precisa ser perfeito. A perfeição não é uma coisa da condição humana. Então, é só o suficiente, né? E eu agradeço, termino agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntas aqui, partilhando de amor para com todas as pessoas que estão aqui com a gente.
Quem quiser me achar aí nas minhas redes, facebook.com/, no Instagram, no YouTube é Ione Camelo, no Twitter. Ione Camelo vocês vão me achar em todas as redes. Sempre faço uma ação ou outra, né, de forma voluntária e missionária, como colocou a Lise. Vou ficar muito feliz, sim, depois que tudo isso passar e puder encontrar todo mundo, abraçar, beijar. É muito importante para a gente essa troca, mas até lá, estamos juntos por aqui, com beijos e abraços virtuais, conhecendo pessoas maravilhosas, como tive a oportunidade hoje de conhecer a Melissa, também de forma virtual, e vamos junto na missão com amor. Ai, obrigada, Ione. Vou passar para a Melissa, depois eu volto para fazer os agradecimentos para vocês. Melissa, uma fala final e as tuas redes sociais. Então, muito obrigada, queridas. Foi um prazer, nem foi um trabalho, né? Estarmos todas juntas. Realmente, Ione, foi um prazer te conhecer. As manas eu já conheço, porque então o Marcelo me apresentou elas e estamos juntos, né, pela vida, né, desde lá do trabalho com a questão da prevenção do suicídio. E não posso deixar de agradecer a Michelle e a Letícia também, que são sempre muito atenciosas comigo, e toda essa equipe que está aí. A minha rede, né, a minha rede de apoio maior, que é a minha família, que me oportuniza estar com vocês hoje. E a minha rede também de trabalho, minha rede de apoio, o Marcelo e a Marli. Então, assim, a RAP, que é, né, a minha missão, então, que está aí. Não são coisas que a gente nem diz, fiquei pensando no que a Ione diz, o quanto a gente está fazendo no Brasil inteiro, voluntariamente, pelas pessoas, né? Quanto a gente está fazendo de coração por todo o bem que a gente ainda pode espalhar. Para terminar minha fala, eu quero dizer que a gente tem que aprender, então, a trabalhar em rede, a trabalhar em família. E o ser humano, ele não está acostumado a isso. Ele não está acostumado a esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ao trabalho que a RAP faz, porque a gente não sabe entender que o que o outro faz é tão importante quanto o que a gente faz e que juntos nós somos mais fortes para fazer com que isso aconteça. As crises, gurias, elas só acontecem por um sentido. Deus não ia nos dar coisas desse tamanho se não fosse por um bem. E o bem é o aprendizado. É a gente aprender a ser melhor. É a gente aprender a amar e a fazer o bem com todas as ferramentas que a gente tem. De nada serve todo conhecimento, todo estudo e toda técnica se a gente não faz isso com compaixão e solidariedade. Então, assim, as crises servem para que nós sejamos melhores depois disso. E eu só agradeço cada situação que eu posso ajudar e doar o meu tempo para acolher a dor do outro, porque eu me torno uma mãe melhor, um ser humano melhor, além de uma psicóloga melhor. A psicóloga vem só depois, porque a gente consegue fazer uma melhor versão da gente ainda. Então, assim, muito obrigada por estarmos nesse momento juntas, fazendo uma melhor versão nossa e podendo compartilhar isso com tantas pessoas que a partir de hoje vão fazer uma melhor versão de si, né? Porque nós estaremos juntos, então, nessa rede de apoio. E vamos lá fazer outras lives para falar do quanto a gente pode se acolher e compartilhar amor, afeto, além de conhecimento. Muito obrigada. As redes sociais, não posso esquecer, né? Então, eu tenho 2 redes sociais. Então, as minhas redes sociais são Melissa Couto, psicóloga, no Instagram, Melissa Couto, psicóloga palestrante, no Facebook, mas tem as redes imensas da RAP, né, que é RAP, Rede de Apoio Psicossocial, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. E lá está todo o lindo trabalho que a gente faz, que a Fran e a Lise já conhecem, né, de gabinete. Então, a gente convida vocês para curtirem as nossas páginas, para compartilharem. Vão lá, a gente está botando vídeos muito bacanas, né, sobre instrução. A gente vai mandar os cards para as deputadas, para que elas possam, então, compartilhar nas redes sociais, porque isso é instrumento de auxílio e de apoio, para que todos saibam como passar de uma forma mais amena por esse momento, então, tão atípico para nós. Beijo em todo mundo e muito obrigada pela tarde de hoje. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, meninas, a Lise, a Ione, a Melissa. Obrigada a todos que acompanharam, que passaram por aqui. Quem está assistindo depois, porque a live vai ficar disponível. A gente vai colocar no YouTube também, vou colocar no meu Instagram pessoal também. Mas eu não posso encerrar sem falar de um parceiro muito importante da Frente Parlamentar, que é o CVV.
o Centro de Valorização da Vida, que atende pelo 188. Às vezes aquela pessoa que está angustiada, né, está desanimada, sentindo que a sua vida não tem mais valor, pode pegar o telefone e fazer uma ligação para falar com o CVV. Como vai você? Liga lá, 188, tem vários voluntários preparados para conversar, para lhe orientar, para lhe dar uma palavra de ânimo. Então, liga 188 e conversa com os voluntários do CVV, são grandes apoiadores e parceiros nossos da Frente Parlamentar, né, nessa busca de valorização da vida. É mais um parceiro que está junto pela vida em qualquer situação. Nós temos muitos parceiros que estão juntos pela vida em qualquer situação e é bom a gente ver como essa rede tem crescido, né? Começou no ano passado com o trabalho, né? A gente fez o seminário, a RAP chegou e assim vai chegando mais gente, vem chegando a Ione, vem o CVV e vem muitos parceiros e a gente vê como tem pessoas que trabalham essa pauta da valorização da vida, que às vezes está tão desacreditado, né? Algumas pessoas me perguntam por que uma deputada trabalha a valorização da vida. E eu tenho demonstrado que sim, que é papel de político, é papel de deputada, é papel do ser humano fazer esse discurso, essa fala e buscar a valorização da vida. E vocês podem acompanhar, então, mais de pertinho o trabalho do mandato aqui pelo Facebook ou pelo site, né? A página Franciane Bayer é só do mandato, então vocês vão acompanhar tudo o que está acontecendo ali, nosso trabalho. Eu quero então agradecer mais uma vez Ione, Lise, Melissa por essa tarde que foi muito boa, é uma conversa, né? E foi a nossa primeira live, né? Mas acho que pelos testes aqui deu tudo certo, né? Nossa primeira live com 4 pessoas no Facebook, a gente conseguiu fazer essa proeza, acho que deu certo, o pessoal acompanhou bastante gente e elas vai ficar disponível. Eu quero agradecer e com certeza a gente vai ter outros temas e a gente vai ter outras oportunidades para falar. Então, pessoal, quero deixar aqui um grande abraço, nós vamos ter que encerrar. Eu vou convidar todas as gurias para nós darmos um tchau conjunto assim na tela, juntas pela vida, certo? Então vamos entrar as 4 na tela dando um tchau e dizendo que Deus abençoe sempre vocês. Obrigada. Eu quero deixar um abraço especial, eu já estava esquecendo, para as mulheres que vencem do estado do Rio Grande do Sul, que têm nos acompanhado, que são mulheres que também estão lutando pela vida, tá? Meninas, beijo no coração de todas vocês, Melissa, Lise, Ione. Tchau. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos passar firme pela quarentena. Essa é uma ajuda. Tchau. Tchau.